explicar um a um aos senhores. Pequenos detalhes, tá? Eu vou ler, por exemplo, peguei aqui primeiro da Daniela Carla Coelho Silva, e a pergunta, primeiro quesito que será respondido. No dia 30 de novembro de 2009, na verdade são duas séries de quesitos para cada corréu, porque são dois os delitos, né? Que é o homicídio equivocamente qualificado e também a ocultação de cadáver. Primeiro quesito, no dia 30 de novembro de 2009, no período da tarde, na residência situada na rua José Getúlio Soares, número 33, bairro Eldorado, Itabira, Minas Gerais, a vítima Luísa Aparecida Coelho Silva foi esganada ou sofreu qualquer outro tipo de violência, o que causou-lhe lesões descritas nos laudos necroscópicos de folha 104 a 106, como vocês viram, a causa foi indeterminada. Houve até, o Dr. José Vital até chegou a levantar a tese de que ela poderia ter falecido de outra maneira qualquer que não fosse esganadura ou mesmo a queimadura que sofreram. Os senhores são livres para decidir conforme entenderam, de acordo com o que foi debatido. Se responderem sim, estarão com o Ministério Público. Se responderem não, estarão com a tese do Dr. José Vidal e, portanto, estarão dizendo que a dona Luísa, na verdade, ela não morreu de uma causa violenta, vamos dizer assim. Morreu de outro motivo qualquer. Saúde, Luísa. Rego Sixto, para todos os seus suspiros. A primeira pergunta é saber se ela sofreu lesões de qualquer índole. Segundo quesito, essas lesões deram causa à morte? O Ministério Público diz que sim, ela morreu em decorrência ou de esganadura ou de queimadura, porque, como o doutor fez questão de explicar, de acordo com as lições que ele tentou explicar aqui na medicina legal, enfim, cada um tem a sua tese, não é? O doutor José Vital, nesse caso, diz, olha, se houve lesão, sim, a lesão deve ter sido a causa da morte dela. Também aqui não há grandes dúvidas, sim, para as duas questões. Na primeira, que haveria um não, né? Pode ter sido uma causa indeterminada. A causa seria no primeiro, o segundo seria se as lesões deram causa à morte. Acho que isso não há muita dúvida, né? Que, na verdade, se houve lesões, essas lesões terão dado causa à morte. Mas se quiser responder não, também estamos de acordo também com a tese do Dr. José Vidal. Eu acho que não haveria nenhuma incoerência em responder sim para a primeira, ou seja, ela sofreu esganadura ou outra qualquer violência, mas morreu de outro, de repente, de susto, vamos dizer assim. Entende? Foi sustentado mais ou menos pelo Dr. José Vidal. Então, sim, o Ministério Público, não, pelo Dr. José Vidal. Terceiro quesito, se chegarmos a tanto. A réu Daniela Carla Coelho Silva, qualificada folha 2, concorreu para esse fato, juntamente com terceira pessoa? Nota que o concurso aqui não quer dizer exatamente se ela esganou, se ela pôs fogo, não. Ela concorreu para esse fato. Se entenderem que sim, Ministério Público. Se entenderem que ela não concorreu, no caso da defesa aqui do Dr. José Vital, seria o réu Adriano. Os senhores responderão, não, ela não concorreu. Se ela não concorreu, ela está absoluta. Se os senhores entenderem que sim, vamos embora. Que a tese do Ministério Público é de participação de ambos. Se os senhores disserem sim a esse terceiro quesito, já existe uma condenação. Porque, olha, se houve lesão, se a lesão deu causa à morte, e se ela concorreu para a lesão, existe um homicídio simples já reconhecido. Aí existe um quarto quesito obrigatório. O jurado absolve a ré por qualquer motivo, que não foi nem discutido, qualquer motivo que esteja na consciência dos senhores. Sim ou não. Sim, se disserem que sim, acabou. Aí nós vamos para a ocultação de cadáver, o outro crime. Se disserem que não absolve, vamos para o quinto. Quinto, o crime foi cometido por motivo torpe. Torpe é um motivo vil, motivo abjeto, repugnante, consistente em vingança, relacionada ao fato de a vítima ter interferido na discussão dos autores e ser contra o relacionamento da réu Daniela com o corréu, por este praticar tráfico de drogas e ter o costume de agir contra a companheira e a filha. Se os senhores responderem que sim, entenderão que esse motivo é um motivo torpe. Entenderem que não, entenderão que não, esse não é um motivo torpe, esse é um motivo regular. Regular não, nenhum motivo para homicídio seria regular, mas que não significaria um motivo repugnante a ponto de qualificar o homicídio. Independente de sim ou não, nós vamos para o sexto. A reagiu por meio cruel, consistente em asfixia, em emprego de fogo,
Vejam que aqui a coerência está lá em cima, já reconhecemos que houve uma causa violenta. A questão aqui é se os senhores vão entender que asfixia ou colocar fogo é meio cruel. Você teria que sim estarão com o Ministério Público, você teria que não estarão com a defesa, embora a defesa não tenha sustentado exatamente isso, mas disse que ela já estando desfalecida, colocar fogo não seria exatamente o meio cruel, porque ela já estava sem sentido. Isso já chegou a ser suscitado também pela defesa promovida pelo Dr. José Vital. Independente de sim ou não, sétimo, a ré agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em atingir a vítima de surpresa ao esganá-la, sem que houvesse qualquer reação. Vistos esses autos de ação penal condicionada, passo a relatar, fundamentar e decidir. Daniela Carla Coelho e Adriano Batista Macedo, já qualificados nos autos, foram denunciados e pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 e 211 do Código Penal Brasileiro, todos eles, por terem, no dia 20 de novembro de 2009, no período da tarde, na residência situada na rua José Getúlio Soares, número 33, bairro Eldorado, Itabira, nesta comarca, agindo com ônibus necante, por motivo torpe, meio cruel, por recurso que dificultou a defesa da vítima Luísa Aparecida Coelho, agredindo-a, causando-lhe as lesões corporais descritas nos laudos microscópicos de folha 104 e 106, causa bastante eficiente de sua morte. Após a votação dos quesitos, entendeu o Conselho de Sentença por reconhecer a existência da autoria e materialidade do delito de homicídio consumado triplamente qualificado, praticado pelos autores Daniela Carla Coelho e do companheiro desta, Adriano Batista Macedo, reconhecendo também os insígnios julgadores que os coacusados cometeram, em concurso de pessoas, o crime de ocultação de cadáver. Ante a decisão soberana do Conselho de Sentença, passo à dosimetria da pena, atento ao método trifásico de Hungria. Passo então a ré Daniela Carla Coelho da Silva e passo a falar sobre o homicídio. Quanto à culpabilidade da acusada, entendida como reprovação social que merece um crime e o autor do fato, a prática de crime contra ascendentes merecerá melhor avaliação na fase adequada. Os antecedentes da acusada são bons, o que se aure na certidão de antecedentes criminais carreada à folha 137 dos autos. Quanto à conduta social, nada há nos autos que permitam juízo de reprovação em patamares superiores. Relativamente à personalidade do agente, não se pôde materializar nos autos a existência de elementos que impusessem a fixação da pena base em limite mais elevado ao mínimo fixado em abstrato pelo legislador. O motivo do crime não pode ser levado em consideração nesta primeira fase sob pena de bis in idem. As circunstâncias e as consequências também não militam em desfavor da acusada. Todo homicídio deixa marcas indeléveis no mundo de relação, o que já foi levado em conta pelo legislador na parametrização da faixa da reprimenda em abstrato. Quanto ao comportamento da vítima, tudo nos autos leva a crer que a ofendida agiu no impulso do instinto materno de proteção, com o fito de pôr fim a uma altercação na casa da acusada. A motivo nobre deve ser levado à conta da sentenciada, merecendo a reprimenda a ser fixada pouco acima do mínimo legal. Fixo-lhe a pena base em 15 anos de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço as circunstâncias agravantes da motivação torpe e da utilização de recurso que dificultou a defesa da ofendida. Também presente agravante de cometimento de crime contra a ascendente, Código Penal, artigo 61, inciso 2, alíneas A, C e F. Por isso, fixo a pena provisória em 24 anos e 6 meses de reclusão, pena essa que a falta de causa de diminuição de aumento de pena torna definitiva e concretizada. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o regime fechado, a teor do artigo 33, parágrafo 2º alineado do Código Penal, e também por se tratar de crime hediondo. Quanto ao crime de ocultação de cadáver, quanto à culpabilidade da acusada, entendida como a reprovação social que merece um crime e o autor do fato, a prática do crime contra ascendente merecerá melhor avaliação na fase adequada. Antecedentes são bons, como se abre na certidão de antecedentes criminais. Conduta social, nada há nos autos que permita juízo de reprovação. Relativamente à personalidade, não se pôde materializar nos autos a existência de elementos que impusessem a fixação de pena base em limites mais elevados ao mínimo. O motivo do crime foi inerente ao tipo abstrato. Circunstâncias e consequências também não militam em desfavor da acusada. Quanto ao comportamento da vítima, entendo que esta circunstância não se aplica ao delito de ocultação de cadáver, pois, neste caso, o sujeito passivo e o objeto material se confundem. Fixo-lhe a pena base em 1 ano de reclusão e 10 dias de multa, estes fixados no valor mínimo legal, à falta de informações quanto às condições financeiras da ré. Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância agravante de cometimento de crime contra a ascendente, Código Penal, artigo 61, 2E. Por isso, fixo a pena provisória em 1 ano e 6 meses de reclusão e 20 dias multas no valor mínimo legal,
Pena essa que a falta de causa de aumento ou diminuição torna definitivo e concretizado. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o regime aberto, a teor do artigo 33, parágrafo 2º, linha C do Código Penal. Verifico, por fim, incidir a regra do artigo 69 do Código Penal, que disciplina o concurso material de crimes entre a pena resultante do crime de homicídio e do crime de ocultação de cadáver. Assim, totalizo as penas de Daniela em 26 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a serem cumpridas no regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º alineado do Código Penal Brasileiro. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência dos pressupostos objetivos do artigo 44 do Código Penal. Incabível a suspensão condicional da pena, Código Penal, artigo 77 caput, tendo em vista o montante da reprimenda aplicada. Quanto ao réu Adriano Batista Macedo, homicídio. Quanto à culpabilidade do acusado, entendida como reprovação social que merece um crime ou todo fato, nada há nos autos que justifique a imposição de reprimenda mais exacerbada. Os antecedentes do acusado são bons, o que se abre na certidão de antecedentes criminais carreada à folha 136 dos autos. Quanto à conduta social, as palavras do próprio réu dão conta que vive da traficância, conduta nefasta que vem ceifando a saúde da população itabirana e agravando a incidência de crimes violentos, como o de que se está a tratar. Relativamente à personalidade do agente, sobejam elementos nos autos que demonstram ser o réu pessoa violenta, já tendo confessadamente atentado contra a vida da pessoa de Anderson, conhecido vulgarmente por Doidão. Nesse sentido, seu depoimento policial de folha 61. O motivo do crime não pode ser levado em consideração nesta primeira fase sob pena de bis in idem. As circunstâncias e as consequências também não militam em desfavor do acusado. Todo homicídio deixa marcas indeléveis no mundo de relação, que já foi levado em conta pelo legislador na parametrização da faixa da reprimenda em abstrato. Quanto ao comportamento da vítima, tudo nos autos leva a crer que a ofendida agiu no impulso do instinto materno de proteção, com o fito de pôr fim a uma altercação na casa da acusada. Tal motivo nobre deve ser levado à conta do sentenciado, merecendo a reprimenda a ser fixada pouco acima do mínimo legal. Fixo-lhe a pena base em 17 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço as circunstâncias agravantes da motivação torpe e da utilização de recurso que dificultou a defesa da ofendida. Por isso, fixo a pena provisória em 24 anos de reclusão, pena essa que, a falta de causa de diminuição de aumento de pena, torna de 6 meses de reclusão e 20 dias multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a serem cumpridos no regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º alineado do Código Penal Brasileiro. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência dos pressupostos objetivos do artigo 44 do Código Penal. Incabível a suspensão condicional do processo, artigo 77 caput do Código Penal. Tendo em vista haverem permanecido presos durante a instrução processual, cumpre-me justificar a persistência da necessidade de sua custódia cautelar. A respeito do conceito de ordem pública, pontifica Fernando Capese, seu curso de Direito do Processo Penal, 7ª edição, São Paulo, Saraiva, 2001, página 234. Garantia da ordem pública. A prisão cautelar é decretada com a finalidade de acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça em crimes que provocam grande clamor popular. A brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando a sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito julgado para só então prender o indivíduo. Digo eu, a maneira de execução do crime e a periculosidade demonstrada pelos denunciados só impor a medida cauteladora, consoante terça lição do talentoso professor Guilherme de Souza Nucci, em seu Código de Processo Penal comentado, quarta edição, revista e atualizada, São Paulo, editora Revista dos Tribunais, dizendo ele, abre aspas, outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade, probabilidade de tornar a cometer delitos, demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Do valor mínimo para a reparação dos danos. Tal matéria não foi submetida ao crime de contraditório, não havendo notícias seguras a respeito dos sucessores da ofendida. Custas ex lege a serem rateadas entre os sentenciados. Após o trânsito julgado, lance-se o nome dos réus no rol de culpados e oficia a Justiça Eleitoral para efeito do artigo 15.3 da Constituição da República. Espeça-se de imediato guia de execução provisória, publique-se registros intimados os presentes, espeça-se mandado de intimação para o ofendido, aqui não é o caso, eu vou retirar isso aqui. Itabira, Salão do Tribunal do Júri, aos 27 dias de setembro do ano de 2011. E assim, então, essa é a sentença que foi proferida no dia de hoje. Eu gostaria, diante de declarar encerrada essa sessão, agradecer mais uma vez ao Dr. William, ao Dr. José Vital, ao Dr. César, aos meus colegas servidores da Justiça. Gostaria também de agradecer a todos os senhores membros do Conselho de Sentença, que fizeram um trabalho excelente, um dia cansativo,
mas que souberam desempenhar a sua função constitucional com muita graça e muita cortesia em relação a este juízo. Eu agradeço muito os senhores. Tá?